Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Animados sempre? Não te dei nem chance de dizer que não, eu disse sempre. Ótimo, espero que da aula passada você tenha revisado, estudado. Isso, já comecei me metendo mesmo, tá? Na sua vida, para variar. Meus amigos, olha só, na aula passada nós estudamos a estrutura geral do Ministério Público, né? Então eu trouxe uma base constitucional para vocês. E nós vimos assim, que o Ministério Público é uma instituição permanente, parênteses, não pode ser extinta nem por emenda, lembra? É uma instituição permanente, indispensável à justiça, é uma função essencial à justiça, porque provoca a atuação do Poder Judiciário, né? Então, onde você tem um órgão do Poder Judiciário atuante, você tem também um membro do Ministério Público ali atuante igualmente, né? Com equivalência, provocando a estrutura do Poder Judiciário. Vimos que o MP tem ali a função constitucional de defesa da ordem constitucional e do regime democrático. Também ele atua protegendo direitos sociais e individuais indisponíveis. Bom, se ele está ali em defesa da ordem jurídica, em defesa do regime democrático, então, com certeza, nós teremos manifestação do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral. Uma manifestação como? Ora como fiscal da lei, na maioria das vezes, e ora como o dono da ação penal pública. Ora, direito eleitoral é direito público. Existe interesse da sociedade nisso. E o Ministério Público, portanto, acompanha. Que seja lá na primeira instância da Justiça Eleitoral, quando nós temos ali juízes e juntas eleitorais, nós temos membro do Ministério Público lá na primeira instância atuando, ora como fiscal da lei, ora como dono da ação penal. Nos TRS, nós também temos membros do MP, no TSE, nós também temos membros do MP. Existe interesse de atuação do Ministério Público em defesa da ordem jurídica e do regime democrático, sobretudo em defesa da democracia. Então, está ali o MP participando ativamente desse processo eleitoral, em especial na condição de fiscal da lei. Bom, excelente. Dito isso, mas na aula passada a gente falou que o Ministério Público é organizado em MPU e MPE. A gente não viu MPU, MPE, Ministério Público Eleitoral. Nós não vimos isso. Quando tratamos do MPU, vimos que fazem parte do MPU 4 ramos. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal e Ministério Público do DF e Territórios. E aí cada estado tem o seu próprio Ministério Público. Tá, mas cadê o Ministério Público Eleitoral? Pois é, o Ministério Público Eleitoral é uma construção. Na verdade, ele não é um ramo específico do Ministério Público, mas ele é uma construção. E a gente não tem essa carreira específica dentro do Ministério Público Eleitoral de modo semelhante com o que a gente estudou em relação ao Poder Judiciário. Que também, embora a gente tenha ali órgãos do Poder Judiciário instituídos para a Justiça Eleitoral, a gente não tem uma carreira própria, né, dentro da Justiça Eleitoral. Nós falamos sobre a periodicidade de investidura nas funções eleitorais, já falamos sobre isso mais de uma vez, e para o Ministério Público funciona de modo semelhante. Então, essa construção chamada Ministério Público Eleitoral, na verdade, vem de atuação de membros do MPF e do MPE, na forma como eu vou mostrar para vocês aqui. Professor, e onde a gente acha essa informação que ela não está na Constituição? Pois é, a Constituição traz a base, né, da estrutura do Ministério Público. Será que está no Código Eleitoral? Pior que não está no Código Eleitoral. Na verdade, o Código Eleitoral ele é muito sintético sobre esse assunto. Essencialmente, nós temos 2 artigos ali definindo o dito Ministério Público Eleitoral, mas dizendo atribuições do Procurador-Geral Eleitoral, quem é o tal Procurador-Geral Eleitoral, né?
quem é o substituto dele, como que é escolhido o substituto, enfim. E temos o Código Eleitoral também definindo quem é o procurador regional eleitoral e as suas atribuições. Como que ele é escolhido e tal. É isso que a gente tem no Código Eleitoral. Então, pouco nos fala. Por isso que fica aquela informação jogada assim no ar, para quem nunca estudou o assunto, fica jogado falando, o que é isso, né? Da onde que eu vou tirar a informação? Pois é. E aí nós temos a Lei Complementar 75, que é de 1993. E essa lei complementar é que traz a organização e a estrutura do Ministério Público da União. Uai, não, eu vou fazer prova de direito eleitoral. Tem que ficar estudando a lei específica do Ministério Público da União? Um pouquinho dela, um pedacinho só, você tem. Por quê? Porque no seu edital, ele costuma colocar assim, ó, o examinador. Ministério Público Eleitoral. Pronto, aí ele se deu por satisfeito. Ele não está falando artigos tais e tais do Código Eleitoral. Não, eles jogam o tema, Ministério Público Eleitoral. Ih, gente, ali ele pode cobrar o que for. Ele pode cobrar no contexto de resolução do TSE, ele pode cobrar a Lei Complementar 75, o Código Eleitoral, a base constitucional, qualquer coisa. Às vezes cobra alguma coisa da jurisprudência, conforme a complexidade do seu concurso. Em especial, para quem está fazendo concurso para o Ministério Público. Né? Que para vocês cai mais a parte de direito eleitoral que em outras provas, né? Então, ainda mais para vocês, daí ele vem cobrando essa parte jurisprudencial, porque o dito Ministério Público Eleitoral, na verdade, é uma construção, que vem de tudo isso que eu acabei de citar, de todas essas legislações. Então, eu vou ter que citar um pouquinho de cada coisa. Eu vi oba? Sabia, né? Que eu tinha ouvido oba. Então, nós vamos estar focados agora nisso, tá? Neste estudo do Ministério Público Eleitoral. Agora sim, como eu sei que a maioria de quem está assistindo essa aula nunca estudou esse assunto e pode ter alguma dificuldade até com a parte de nomenclatura, eu vou trazer de novo uma base para vocês, não vou direto ali para o Código Eleitoral, não. Vamos fazer uma base. Se o Ministério Público é uma função essencial à justiça, onde você tem órgão do judiciário, com equivalência você tem o membro do MP atuante. Tá. E você entende mais ou menos como é que é essa organização do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual? Então, vamos começar pelo Ministério Público Federal. Se você está começando a estudar agora, se tem dúvida em relação a essa parte de nomenclatura, eu aconselho que você faça anotações, tá? A gente vai falar do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Gente, na estrutura do Ministério Público Federal, a gente tem 3 níveis ali de carreira, tá? Então, o primeiro nível, aquele que fez concurso, vai atuar perante a primeira instância do Poder Judiciário, a gente chama de Procurador da República. Então, você faz o concurso para Procurador da República, membro do Ministério Público Federal, que atua junto à primeira instância. Junto à primeira instância onde, professora? Aí você vai fazer a equivalência. Onde você tem um juiz federal atuante, você também tem um procurador da República ali atuante, seja como fiscal da lei ou como dono da ação penal pública. Aí o segundo nível dentro do MPF diz respeito aos procuradores regionais da República. Então, procurador regional da República. É que a Constituição, gente, em relação ao Ministério Público, ela não trouxe aquela organização de promoção, como fala para juiz, né? Que ingressa como juiz substituto, depois ele é titularizado e passa a ser no âmbito do Estado juiz de direito, no âmbito federal é o juiz federal, e aí é promovido desembargador, depois sobe para ministro. Então, de modo parecido, você tem a organização do Ministério Público, porque esse pessoal está progredindo na carreira.
Entretanto, a Constituição não cria critérios de promoção, igual se aplica para os magistrados, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, é um procurador da República, é aquele que atua lá na primeira instância da Justiça Federal. O procurador regional da República já é um segundo nível. Ele está atuando ali perante o TRF, ó, o Tribunal de Segundo Grau, tá? Ah, e o terceiro nível é ocupado por quem? Por subprocurador da República. Então, esses subprocuradores gerais, eles exercem as suas atividades essencialmente junto aos tribunais superiores, tá? E podem exercer as atividades também, conforme for ali a situação, até junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, você tem o Subprocurador-Geral da República. Então, esses são os 3 níveis de organização do Ministério Público Federal. Tá, deixa eu ver se você ainda lembra da aula passada. Quem que é o chefe do Ministério Público Federal? O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República. A gente viu assim, que o Procurador-Geral da República é o chefe do MPU, mas ele acumula também como sendo chefe do Ministério Público Federal. Aí, o chefe do Ministério Público do DF Território tem um processo diferente de escolha, que é semelhante ao do Estado, né? E o chefe do Ministério Público do Trabalho é outro, do Ministério Público Militar é outro, eles são designados ali pelo Procurador-Geral da República, certo? A gente falou sobre isso brevemente na aula passada. Então, aqui eu estou te mostrando a nomenclatura, tá? Como é que funciona. Aqui, mais ou menos, a grosso modo falando, o Procurador da República seria equivalente a um juiz federal. O Procurador-Geral da República seria equivalente o Procurador Regional da República seria equivalente a um desembargador do TRF e o Subprocurador-Geral da República seria ali equivalente a um ministro. É como se fosse mais ou menos assim, progredindo na carreira, certo? E o chefe de todo mundo aqui, o Procurador-Geral da República. Então, a gente tem esses 3 níveis aí de organização do Ministério Público Federal. Vou repetir rapidinho, tá? O primeiro nível é o Procurador da República e ele é designado para atuar onde? Junto à primeira instância da Justiça Federal, essencialmente. O segundo nível da carreira é o Procurador-Geral da República, que atua onde? Junto ao TRF. O terceiro e último nível da carreira é exercido pelo Subprocurador-Geral da República, que atua onde? No STJ, pode atuar no STF, pode atuar no TSE, a gente vai ver ainda, né? Mas é que seria mais ou menos ali equivalentes a ministros, comparando ali com o Poder Judiciário. Tá. Agora, e no âmbito do Estado? No âmbito do Estado, o primeiro nível aqui no âmbito do Estado é o de promotor de justiça. Aí faz lá o concurso, né, para promotor de justiça. Então, tem essa diferença de nomenclatura, tá? E o segundo e último nível aqui, que é na estrutura do Estado, você tem só 2 instâncias da Justiça Estadual. Então, o Ministério Público é equivalente. Então, o segundo nível é exercido pelos procuradores de justiça. Não é procurador da República, é parecido, mas não é igual. É procurador, deixa eu colocar no singular, que eu estava colocando tudo no singular, né? Procurador de justiça, que atua junto ao Tribunal de Segundo Grau. Certinho? Beleza. E quem que é o chefe do Ministério Público Estadual? Nós temos o Procurador-Geral de Justiça. Esse é o chefe do Ministério Público Estadual, conforme o que a gente estudou na aula passada. E eu estou trazendo para você aqui a equivalência. Professora, por que você está mostrando isso para a gente? Porque agora a gente vai tirar desse grupo aqui gente que vai estar investido de função eleitoral, que vai compor o dito Ministério Público Eleitoral.
Então, o Procurador-Geral da República é que vai exercer a atribuição de Procurador-Geral Eleitoral. Ah, olha só, quem é o chefe do Ministério Público Eleitoral? É o PGR. O PGR é o mesmo Procurador-Geral Eleitoral. Precisa anotar isso agora, eu vou anotar no próximo slide. Mas só para você ir fazendo uma equivalência. Então, ele atua onde? Junto ao TSE e é o chefe. Aí, junto ao TSE também, eu posso ter subprocurador-geral atuando ali, auxiliando o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República dá conta de acompanhar todos os processos sozinho, né? Então, ele é o chefe, ele atua perante o TSE, mas lá no TSE, nós temos também subprocuradores, ó, tá no 3º nível, atuantes. Inclusive, o vice-procurador-geral eleitoral é escolhido aqui pelo próprio PGR, mas dentre esses membros aqui, ó, é quem atua junto ao TSE. E quem auxilia ali o Procurador-Geral da República. Tá. E junto aos TREs, professora, quem que atua? Esse povo aqui, ó, o Procurador-Geral, o Procurador Regional da República. Mas pode ser também um procurador da República, que é do 1º nível. Se ali, naquela localidade, eu não tiver uma Procuradoria-Geral da República instituída, então eu pego aqui o 1º nível da carreira para atuar junto ao TRE. Mas então, normalmente, esse aqui atua junto ao TRE. E quando não tem Procuradoria Regional instituída, então pego o 1º nível da carreira. Tá, professora, mas e quem atua na primeira instância da Justiça Eleitoral? Lá, perante juiz eleitoral e junta eleitoral. Pois é, não é esse aqui não. Aí já vem para o Ministério Público Estadual. Quem atua lá na primeira instância já é o membro do Ministério Público Estadual, tá? Ele é indicado pelo Procurador-Geral de Justiça daquele estado e é nomeado pelo Procurador Regional Eleitoral. A gente vai desenvolver isso agora, mas é para você poder perceber assim, ó. Então, há membros do MPF e membros do MPE que prestam as suas atividades, prestam os seus serviços, né, vamos dizer assim, junto à Justiça Eleitoral, e eles é que compõem o dito Ministério Público Eleitoral. Deu para ter uma ideia mais ou menos? Então, onde tem aqui uma atuação do Judiciário, é que, paralelamente, a gente também tem a atuação do Ministério Público. Por isso que é uma função essencial à Justiça. Agora, olha só, dito isso, vamos falar da estrutura do Ministério Público Eleitoral, propriamente? Então, quem é o Procurador-Geral Eleitoral? Aí, como eu falei para você, ó, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Então, nós já vimos que o PGR, ele também é chefe do Ministério Público Federal e é chefe do Ministério Público Eleitoral. E essa designação aqui dele tanto vem da Lei Complementar 75, quanto também vem do próprio Código Eleitoral, essa definição. Então, neste ponto, não há contradição do Código Eleitoral com a Lei Complementar 75. É ele, é o Procurador-Geral da República. Ah, mas da onde ele vem? Aí eu te falei isso na aula passada. Da onde ele vem? Ele é escolhido por quem? Pelo Presidente da República, dentre os membros do Ministério Público da União, com mais de 35 anos de idade. Aí o Senado Federal aprova essa pessoa com maioria absoluta e o presidente nomeia. Essa pessoa, como PGR, tem mandato de 2 anos, lembra? Admitida a recondução. Pronto, assim nós vimos que é escolhido o PGR. Uma vez escolhido o PGR, eu já sei que ele tem mais atribuição. Ele é o chefe do Ministério Público Federal e é também o chefe do Ministério Público Eleitoral. Então, o Procurador-Geral Eleitoral é ele. Professora, e onde que ele atua? Então, ele atua, como eu disse há pouco, junto ao TSE.
é o chefe, né? Então, o Procurador-Geral Eleitoral é quem exerce as funções do Ministério Público Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Naquilo que for competência do TSE e que nós já estudamos, na verdade, uma a uma. Tá, mas e quem é o vice dele? Quem é que faz a substituição do Procurador-Geral Eleitoral nas suas situações de vacância? Às vezes ele morreu, por exemplo, ou às vezes ele foi destituído pelo Senado, a gente estudou essa possibilidade, ou acabou o mandato dele, ainda o outro não foi escolhido. Então, nas situações de vacância, quem assume? O vice-procurador-geral eleitoral. Nas situações de ausência, de impedimento, né, questão de licença médica e várias possibilidades de necessidade de substituir o procurador-geral eleitoral. Quem é que faz a substituição do procurador-geral eleitoral? Então, ele é substituído pelo vice-procurador-geral eleitoral. Professora, mas como que ele é escolhido, esse vice-procurador-geral eleitoral? Pois é, ele é designado pelo procurador-geral. Escolhido, designado, indicado, determinado pelo procurador-geral. Eu vou chamar o procurador-geral eleitoral assim, tá? De PGE, mas para você saber, eu tô falando do procurador-geral eleitoral. E quem é ele? É o mesmo procurador-geral da República. Então, o vice-procurador-geral eleitoral é designado pelo procurador-geral eleitoral dentre subprocuradores gerais da República. Então, dentre os subprocuradores. Tá? Que subprocuradores? Esses aqui, ó, o terceiro nível do Ministério Público Federal. Tá certo? Então, cuidado, tá bom? Então, o vice-procurador geral eleitoral, quem é? É um subprocurador, membro do Ministério Público Federal, tá? Um subprocurador-geral da República, ele já está nesse posto e ele é designado pelo próprio procurador-geral. Certinho? Professor, onde que eu encontro isso? Na Lei Complementar 75. Mas o Código Eleitoral, neste ponto, lá no artigo 18, quando você for ler, não quis colocar aqui porque não tem necessidade, já estou explicando, mas o artigo 18 do Código Eleitoral vai dizer essa mesma coisa, que cabe ao Procurador-Geral da República exercer as suas funções eleitorais junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e ele é substituído pelo substituto legal, diz o Código Eleitoral. Tá, mas quem é o substituto legal? Aí eu estou dizendo para você quem é. Aquilo que o Código Eleitoral não disse, eu estou dizendo com base na Lei Complementar 75. Então, quem é o substituto legal dele? É o vice-procurador-geral eleitoral. Ele é designado pelo procurador-geral eleitoral, que é o PGR, mas somente dentre os subprocuradores gerais da República. Tá bom? Ele é que faz a substituição. Então, quando você for ler o Código Eleitoral e achar lá que o procurador-geral, então, nas suas faltas, é substituído pelo substituto legal, é essa pessoa que eu já estou dizendo para você quem é que funciona assim. Tá bom? Beleza. Outro ponto também que cabe aqui dizer é que o procurador-geral eleitoral, ele pode designar membros do Ministério Público Federal para oficiarem perante o TSE. Então, assim, como eu comentei há pouco, ele não dá conta sozinho, né, de exercer todas as atribuições. Aí, o que ele faz? Ele pode também designar dentre os subprocuradores, o terceiro nível do MPF, aqueles que vão atuar junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Tranquilo? Então, vamos repassar até aqui, é bem fácil, não olha com essa cara não, é bem facinho. Organizando a nossa mente. Quem que é o chefe do Ministério Público Eleitoral? Aí a gente chama de Procurador-Geral Eleitoral, é o chefe. Quem é ele?
É o mesmo Procurador-Geral da República. Quando o Código Eleitoral fala que ele é substituído pelo substituto legal, estou dizendo quem é o substituto legal dele. É o vice-procurador-geral eleitoral, que ele é designado pelo próprio procurador-geral, mas dentre esses membros aqui, ó, dentre os subprocuradores. Estamos juntos? Cabe também, se necessário for, ao procurador-geral indicar outros subprocuradores que vão também atuar junto ao TSE, auxiliando ali, conforme a demanda, né? Conforme a necessidade. Joinha? Bom, muito bem. Agora, essa é a organização, então, assim, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, porque você tem aqui a designação de quem é o Procurador-Geral Eleitoral. Tá, mas o que faz esse Procurador-Geral Eleitoral? Então, amigos, neste caso, eu não estou trazendo só o Código Eleitoral, não, tá? O artigo 24 do Código Eleitoral. Eu já vou comentar ponto por ponto do artigo 24 com vocês, mas por via das dúvidas, e eu gostaria muito que você não desprezasse isso que eu estou falando. Cuidado com o examinador na prova, especialmente se esse examinador for FGV. Aí, cuidado máximo, né? Cuidado duplo. E de você saber essas atribuições definidas também na Lei Complementar 75, tá? Então, o artigo 75 dessa lei diz que são atribuições do Procurador-Geral Eleitoral. Designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e também no Distrito Federal. Então, cabe a ele fazer a designação, ali a escolha, do chefe do Ministério Público Eleitoral perante a segunda instância. Junto aos TREs, nós também temos membro do Ministério Público atuante. E aí eu mostrei aqui para você sempre, eu quero que você tenha essa organização, essa estrutura de níveis em mente. Então, dentre esses aqui, ó, dentre os procuradores regionais da República, ele vai lá escolher o procurador regional eleitoral que vai prestar suas atividades perante o TRE. Então, ele também é designado pelo procurador-geral, tá? Para atuar tanto no âmbito da Justiça Eleitoral no Estado ou aqui no Distrito Federal. Cabe a ele acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral. Quem é mesmo, gente, o Corregedor-Geral Eleitoral? O Corregedor-Geral Eleitoral, a gente falou que é escolhido pelo TSE, né? Dentre os membros do STJ. Então, na condição de fiscal da lei, ele pode acompanhar o Corregedor-Geral Eleitoral. O corregedor faz o trabalho de fiscalização, de correição, que está muito dentro também das funções fiscalizatórias do Ministério Público. Então, ele pode fazer isso. Dirimir conflitos de atribuições, como o Ministério Público tem ali a sua garantia de independência, como a gente estudou na aula passada, conflito de atribuição entre membros que atuam perante a Justiça Eleitoral é definido ali, é resolucionado ali pelo próprio Ministério Público. Então, não é uma coisa que se leva ao Judiciário. É quem que deve atuar aqui? Então, o próprio Ministério Público faz isso. E aqui na figura do Procurador-Geral Eleitoral. Às vezes, assim, qual é o membro do MP que está com a função de atuar nesse caso, nessa causa, neste caso? Às vezes um membro fala, sou eu, o outro fala, não, sou eu aqui. Então, conflito de atribuição entre membros do Ministério Público, isso não vale só dentro da Justiça, do Ministério Público Eleitoral, não. Isso é regra geral, porque o Ministério Público tem independência funcional. É definido pelo próprio Ministério Público. É mesmo, professora? Por exemplo, se a gente pegar um conflito de atribuição entre membros do Ministério Público de dois estados diferentes, quem é que vai resolver isso? Não é o Poder Judiciário. O próprio Ministério Público resolve, na figura do CNMP. Agora, se tiver conflito de atribuição dentre membros do Ministério Público Estadual do mesmo estado, é o Procurador-Geral de Justiça daquele estado que resolve. Aqui é a mesma lógica.
Conflito de atribuição entre membros do Ministério Público Federal, o PGE, que é o chefe do Ministério Público Federal, é quem vai definir. Mas se houver conflito de atribuição entre o MPF e o MPE, por exemplo, aí já vai levar para o CNMP também resolver. Estou trazendo um acréscimo aqui de constitucional para vocês, só para vocês perceberem a lógica. Agora, aqui que a gente está falando de conflito de atribuição é entre membros do próprio Ministério Público Eleitoral. Então, está em casa. Neste caso, o Procurador-Geral Eleitoral é quem tem essa competência para resolver o tal conflito. Requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Então, se precisar de auxílio ali por conta do processo eleitoral, do mesmo jeito que o Judiciário faz a requisição de servidores do Judiciário da União e das autarquias, nós já estudamos isso, o Ministério Público faz também para o exercício das suas próprias atribuições. E quem faz essa requisição é o Procurador-Geral Eleitoral, chefe. Agora, bora para o Código Eleitoral. Isso aqui eu trouxe como um acréscimo, né, para vocês. Agora, o artigo 24 do Código Eleitoral diz quais são as atribuições do Procurador-Geral Eleitoral. Assistir às sessões do Tribunal Superior Eleitoral e tomar parte nas discussões. Então, gente, é engraçado que isso aqui cai nas provas. Então, não despreze essas atribuições do artigo 24, tanta coisa para cobrar, mas a depender da banca, ela vem lá cobrando a cola, a copia e cola do artigo 24 e dizendo para você marcar a alternativa que tem ou que não tem uma atribuição do Procurador-Geral Eleitoral. Mas é muito simples, porque eu falei que ele atua junto ao TSE. Então, ele tem direito de assistir às sessões do tribunal. Não só de assistir, mas de participar das discussões. Aí, às vezes, vocês encontram questões em que a banca fala assim, ele assiste, mas não participa da discussão. A atribuição de Ministério Público, não é porque é Justiça Eleitoral, que é diferente. Ele toma parte das discussões. Agora, toma parte das discussões como? Aí não vai esquecer que os tribunais têm a sua garantia de autonomia também. Então, não é do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. É conforme a organização daquele tribunal. Então, não é ele que interfere. O TSE tem o seu próprio regimento interno e a sua própria organização, seja regimental ou estabelecida pela lei processual, de como funciona uma sessão de julgamento. E, neste caso, o membro do MP que ali atua, sim, com certeza ele participa das discussões, mas na forma estabelecida pelo próprio judiciário. Tá? Não do jeito que der na cabeça dele, evidentemente. Exercer a ação pública e promovê-la até o final em todos os feitos de competência originária do tribunal. Então, se ele é um membro do Ministério Público que atua perante o TSE, ele vai atuar ali, seja como fiscal da lei ou como dominis litis. Então, a ação pública promovida ali da competência do TSE, às vezes, por exemplo, uma ação de impugnação de mandato eletivo, não precisa necessariamente ser uma ação penal aqui, né? Porque a gente sabe que no TSE não tem competência originária para ação penal, mas são aquelas ações que têm início já no TSE, de modo que quem exerce essa função é quem atua lá. Seja, então, como fiscal da lei ou como dominis litis, é o Procurador-Geral Eleitoral que ali, junto ao TSE, atua. Então, é uma questão lógica, assim, para você guardar. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao tribunal. Sim, nós estudamos em que situação cabe recurso do TRE ao TSE. E aí, quando ocorre o recurso, mas tem a participação do Procurador-Geral para quê? Ele está como fiscal da lei. Então, o Ministério Público Eleitoral, ele participa de todas as ações da competência do TSE, porque tudo tem interesse público naquela discussão. Então, aqui o que o Código Eleitoral está dizendo é o seguinte, é que ele tem direito de estar presente na sessão de julgamento, como funciona em qualquer julgamento que o Ministério Público está presente. Então, ele tem direito de estar presente, ele tem direito de fala. Então, ele tem direito de participar das discussões, ele tem direito de fala. Ele é a função essencial à justiça.
Mas ele também promove as ações de competência originária do tribunal e vai até o fim naquilo. Ele também se manifesta quando há recurso do TRE para lá. Na condição de quê, professora? De fiscal da lei, na maior parte das vezes. Ou ele acompanha ali o processo criminal que veio do TRE. Bom, manifestar-se por escrito ou oralmente em todos os assuntos submetidos à deliberação do tribunal, quando solicitada a sua audiência por qualquer do juízo ou por iniciativa sua, se entender necessário. Então, aquilo que eu acabei de dizer para você, né? Do mesmo modo como o restante do Ministério Público participa ali do curso do processo, quando o processo aqui é eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também participa. Junto ao TSE, quem é que faz isso? O Procurador-Geral. Defender a jurisdição do tribunal, né? A competência daquele tribunal, do TSE, para o julgamento de suas causas. Representar o tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o país. Olha ele aqui atuando como fiscal da lei e representando junto ao TSE ali, por exemplo, um desentendimento que há entre os TREs sobre algo e que precisa trazer a uniformização da matéria. Ou, por exemplo, quando está dizendo, olha, TSE, esse procedimento que vocês estão adotando aí não está de acordo com a legislação eleitoral, não. Ele é o fiscal da lei. Então, ele representa ao próprio tribunal para garantir que o próprio tribunal, inclusive, venha cumprir a legislação eleitoral. É o fiscal da lei. Requisitar diligências, certidões, esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. Então, na condição de fiscal da lei, se ele precisar ali de um documento para poder formar o convencimento dele, ou de uma certidão, ou de que seja feita ali uma diligência, porque como nós estudamos, a Justiça Eleitoral ela tem muito da função administrativa. Então, pode ser que na condição de fiscal da lei, o Ministério Público venha pedir diligências, né? Vamos verificar o que está acontecendo na seção tal, da zona eleitoral tal. Eu quero saber aqui a quantidade de eleitores de cada seção, por exemplo, a atualização disso. Então, essa função de fiscalização perante a Justiça Eleitoral, o Ministério Público faz. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. Por quê? Porque ali a gente tem o procurador-geral como chefe de todo o Ministério Público Eleitoral. Então, ele pode baixar ali instruções que vão servir de orientação para os demais membros do Ministério Público que atuam junto aos tribunais de segundo grau. Acompanhar, quando solicitado, o corregedor-geral, pessoalmente ou por intermédio do procurador, que designe, mas nas diligências a serem realizadas, o que está em conformidade com o que a gente estudou aqui em relação à Lei Complementar 75, que define a própria atribuição do procurador-geral. Beleza? O que vocês acharam? Professora, eu tô com medo de você falar que eu tenho que decorar isso aí tudo. Não, ficar sentado decorando essas coisas, não. Desde que você tenha entendido, por isso que eu te dei a base da aula passada, o que é atribuição do Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Porque essas coisas que estão aqui, majoritariamente, não são exercidas pelo Procurador-Geral Eleitoral porque é Ministério Público Eleitoral, mas é porque é atribuição do próprio Ministério Público. Seja como fiscal da lei ou dominis litis. Então, ele faz ali investigação, ele pede diligência, tá? Ele quer documentos, ele quer relatórios ao fiscal da lei. Ele atua nas causas que tramitam junto ao TSE, seja competência originária ou recursal do TSE. Então, é essa lógica que eu quero que você tenha. Fiscaliza o próprio TSE para saber se a legislação eleitoral está sendo cumprida, sinaliza ao TSE quando tem ali divergência grande, grave, entre os tribunais regionais. Então, exerce geral as atribuições do Ministério Público. Tanto que o Código Eleitoral,
ele foi sintético nesse sentido, ao nem descrever quais são as atribuições do procurador regional eleitoral. Não tem no código. Vocês já leram essa parte lá? Não tem. Só está dizendo assim, ele faz as mesmas coisas que o procurador geral faz. Então, já adianto isso. O procurador geral tem aquelas atribuições descritas, eu trouxe a lei complementar e o Código Eleitoral para vocês, por via das dúvidas, e o procurador regional eleitoral faz as mesmas coisas, só que ele faz, adaptando, né, as mesmas coisas junto à segunda instância. E o membro do Ministério Público que atua na primeira instância, professora, esse já é estadual, ele faz as mesmas coisas, lógico, aquilo que couber, que é a questão do processo judicial, de estar ali acompanhando, de estar fazendo a fiscalização e diligências e as mesmas coisas. Ainda bem, né? Então não é lá uma lástima você pegar essas atribuições assim, não faz essa cara. Então leia umas 3 vezes, aí você vai fazer exercícios e você acaba fixando. E o restante você vai intuitivamente, é lógica, é atribuição do Ministério Público. Bom, muito bem. Agora, bora falar desse procurador regional eleitoral. Na verdade, só para a gente poder colocar aqui, porque eu já falei quem é ele, como que ele é escolhido, né? Mas vamos pontuar aqui. O procurador-geral eleitoral é aquele que vai exercer as funções de Ministério Público junto ao TRE. O procurador-geral atua junto ao TSE e o procurador regional junto ao TRE. Bom, agora, o procurador regional eleitoral, ele é escolhido por quem? Então, vamos colocar aqui. Atua junto ao TRE. Tá? Como que ele é escolhido? Vamos colocar o processo de escolha. Então, primeira coisa que a gente vai lembrar, né? Quem é ele? Você já conseguiu guardar isso? Então, ele é um procurador regional da República. Então, ele é um procurador, é aquele segundo nível que a gente estudava lá, ó. Procurador regional da República. Onde tiver ali procuradoria regional estabelecida. Tá, e se não tiver uma procuradoria geral estabelecida? Aí vai ser um procurador da República. Então, ou procurador da República. Lembra? O primeiro nível é o procurador da República. O segundo nível, o procurador regional da República. Então, junto ao TRE, eu vou ter o procurador regional eleitoral atuando. Quem é ele? Então, é preciso ser procurador regional da República, mas se ali, naquela localidade, eu não tiver uma procuradoria regional estabelecida, então, neste caso, eu vou ter a designação de um procurador da República, que é aquele primeiro nível lá. Tá? Professora, e quem é que faz essa designação? Então, como a gente acabou de ver, o procurador regional eleitoral, ele é escolhido pelo procurador geral eleitoral. Então, escolhido pelo procurador geral eleitoral. E você já sabe quem é ele, ó, é o PGR. Tá frisando isso mais uma vez, tá? Ele é designado para essa atribuição. Tá, professora, mas por quanto tempo? Porque o PGR a gente já viu, ele é escolhido pelo presidente e tal. Mas e esse procurador regional eleitoral? Ele vai prestar essa atribuição eleitoral por quanto tempo? Então, ele tem mandato, olha que surpresa para nós, ó. Mandato de 2 anos. Admitida uma recondução. Não está de acordo com o que a gente tinha estudado até agora, assim, em relação à periodicidade de investidura da função eleitoral? Então, aqui vale exatamente a mesma coisa. Professora, mas vale assim, professora,
Aqui é que é o grande lance, tá? Preste bastante atenção. Vale assim, professora, para o TRE Goiás? Sim. Vale assim, professora, para o TRE São Paulo? Sim, mas vale assim para o TRE DF? Vixe. Quem é, então, que exerce a função de procurador regional eleitoral junto ao TRE-DF? Então, junto ao TRE-DF, a gente tem a mesma coisa. O procurador regional eleitoral e também o substituto dele, ambos são escolhidos pelo procurador-geral eleitoral. Dentre esses procuradores regionais da República, é a regra, e se não tiver ali a procuradoria regional estabelecida, é pelo procurador da República, que é o caso do Distrito Federal. Vale exatamente a mesma regra. Mas é comum de vocês encontrarem questão em prova, até vou ter a câmera aqui para falar para vocês, é comum de vocês encontrarem questões, nós vamos fazer algumas inclusive, em que a banca, lógico que quer falar do DF, né? E vai dizer que o procurador regional eleitoral aqui no DF é o procurador-geral de justiça. E não é o procurador-geral de justiça. Então, o procurador geral eleitoral é o PGR. Tá, e quem é o procurador regional eleitoral? Não é o PGJ. Quem é ele? É um procurador regional da República, então ele é parte do MPF. Procurador regional da República ou procurador da República, onde não tiver procuradoria regional, como eu já falei. E nesses exatos termos, vale para o Distrito Federal, vale igual. Esse mesmo processo de escolha, tudo que eu falei aqui em relação ao procurador regional eleitoral, vale para o substituto legal dele. Quem é esse cara, professora? É o vice-procurador regional eleitoral. É escolhido por quem? Pelo PGR também, com os mesmos critérios. Então, ele e o substituto legal dele, exatamente a mesma coisa, tá? Então, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução para eles. Pronto, a gente já achou ali o procurador-geral eleitoral. E da mesma forma como a gente estudou em relação ao procurador-geral eleitoral, como é que funciona assim, se necessário for? Para auxiliar o trabalho ali nos TREs, de fazer requisição de servidores da União ou de autarquia da União. Pois é. Quem faz a requisição não é o procurador regional eleitoral, como a gente acabou de ver. É o procurador geral eleitoral. Mas esses servidores, eles prestam ali as suas atividades sobre a supervisão do TRE. Então, o procurador regional eleitoral que vai lidar com eles ali diretamente, né? Orientando o trabalho, orientando o serviço, fazendo a coordenação. Mas é o procurador geral eleitoral que faz essa designação aí. Pronto. E aí encontramos já a atuação do Ministério Público junto ao TRE. Professor, e esse procurador faz o quê? Faz a mesma coisa do procurador-geral, adaptando, claro, para a realidade do TRE. Naquilo que eu falei, de função de fiscalização e atuação nas ações da competência da Justiça Eleitoral, seja competência originária ou recursal. A mesma linha de raciocínio. Então, eu não vou repetir porque nenhum código eleitoral não fala que é a mesma coisa. Tá bom? Só que a gente faz, obviamente, aí a devida adaptação, tá? Maravilha. Vamos seguir. E por fim, ó, como é que funciona a atuação do Ministério Público Eleitoral junto à primeira instância? Professora, por fim, anime-se. Por fim, é só isso mesmo. É bem simples, tá? Então, quem é que atua junto à primeira instância da Justiça Eleitoral? Então, na primeira instância da Justiça Eleitoral, agora a gente já vai ter membro do Ministério Público Estadual.
Aqui a gente tem um promotor eleitoral. Oxe, Nelma. Quem é esse promotor eleitoral, professora? Essas funções do Ministério Público são exercidas pelo chamado promotor eleitoral. O promotor eleitoral é um membro do Ministério Público Estadual. Então, ele é membro do MPE. Quem é o membro do MPE que atua lá na primeira instância, como eu comecei o vídeo explicando para você? É o promotor de justiça. É ele. Tá? Então, o promotor eleitoral, ele é um membro do Ministério Público Estadual, ou seja, um promotor de justiça, e é aquele que já oficia junto ao serviço eleitoral ali daquela zona. Então, temos lá o Poder Judiciário organizado na primeira instância. Então, temos as zonas eleitorais. Nas zonas eleitorais também a gente não tem ali o juiz designado para atuar naquela zona eleitoral, que é um juiz estadual, um juiz de direito, que age como juiz eleitoral, né? Assim, em cada zona eleitoral. Então, de modo equivalente, a gente tem um membro do Ministério Público Estadual ali atuando, que seria equivalente ao juiz, que é o promotor eleitoral. Nada mais é que o promotor de justiça. É ele. Então, a gente tem na primeira instância, sim, a manifestação, a representação do Ministério Público Estadual. Joinha? Agora, aí se não tiver, professor, um promotor lá, aí o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, vai indicar alguém para o Procurador-Geral Eleitoral, tá? Mas o fato é que trata-se de um membro do MPE, mas como que ele é escolhido? Então, neste caso, ele será escolhido assim, ele é indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, é indicado por ele. Mas ele é designado, acaba sendo, então, nomeado, designado, pelo Procurador Regional Eleitoral, tá? Então, o Procurador Regional Eleitoral é que vai fazer essa designação. Então, o chefe do Ministério Público Local faz a indicação ao Procurador Regional Eleitoral e ele é que faz essa nomeação, tá? Então, não é ele que está dizendo a João, Maria, é o PGJ que indica. Aí, quem vai fazer a designação é o Procurador Regional Eleitoral, bem como do substituto. Então, funciona assim. Aí, o que ele faz, professora? As mesmas coisas que eu já citei em relação ao Procurador-Geral, só que na primeira instância, aquele que foi a atribuição da primeira instância. É simples. Tem um sorriso nesse rosto? Já conseguiu guardar ou não? Então, deixa eu ver. Quem é um membro do Ministério Público que exerce as suas atividades junto ao TSE? Procurador-Geral Eleitoral. Quem é ele? Procurador-Geral da República. Estamos juntos? Ah, mas quem mais pode atuar ali? Os subprocuradores gerais da República. E que aí vão ajudar o Procurador-Geral Eleitoral, que é o PGR, no exercício das suas atribuições. Tá, e nos TRS, quem atua? O Procurador Regional Eleitoral. Quem que faz a escolha dele? O Procurador-Geral Eleitoral é que faz a escolha. Dentre procuradores regionais, aquele segundo nível da organização do MPF. Agora, se não tiver ali Procuradoria Regional instituída, eu pego o primeiro nível, que é o procurador. É isso. E na primeira instância, perante juízes eleitorais e juntas eleitorais, aí quem atua? Aí já é o Ministério Público Estadual. Então, é um promotor eleitoral, indicado pelo PGJ e designado pelo Procurador-Geral Eleitoral. Certinho? É isso aí. Professora, acabou? Acabou.
É isso aí. Agora é só você fazer a leitura direitinho do material, só para dar mais uma revisada. E aí a gente vai para os exercícios, tá? Faça a leitura do material, faça sozinho os exercícios. Tem alguns bem simples, eu coloquei propositalmente alguns mais pesados, só para a gente poder, numa ou outra questão, trabalhar a parte jurisprudencial. Só que isso é muito mais focado para quem vai fazer o concurso para Ministério Público, tá? Seja Ministério Público Estadual ou Federal. Mas como vocês são muitos assistindo, então quando eu separei as questões, eu tive esse cuidado de pegar aquilo que normalmente cai, mas uma outra questão que avança um pouquinho mais por conta do tipo do cargo. Melhor você saber mais do que menos. Tá bom? Tenta fazer primeiro, faz as suas pesquisas e depois você assiste lá o meu vídeo corrigindo as questões. Então, um abração para vocês todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.